Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos em mais este momento de louvor e adoração. Chamamos também a todos muito bem-vindos, aqueles que nos assistem através das nossas redes sociais. Saudamos a estes então. Hoje nós queremos celebrar o culto do terceiro domingo de Páscoa e queremos dar início a este nosso momento de louvor e adoração cantando o primeiro hino. Um abençoado culto para todos nós. Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé para fazermos a invocação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra pecado significa desviar-se do alvo, e frequentemente nos desviamos do alvo, do caminho de Deus. E todos nós somos pecadores, mas como o Senhor em nossas vidas, queremos acertar o alvo, fazendo o que é certo. Por isso, com o coração humilde e arrependido, confessemos os nossos pecados ao Pai, pedindo que Ele, em nome de Jesus, nos perdoe. Ó Deus de piedade e graça, nós reconhecemos que desde a nossa concepção e nascimento somos pecadores. O nosso viver está cheio de imperfeições e pecados. Nem de longe correspondemos às tuas expectativas. Senhor, foram os nossos pecados que levaram Jesus à morte de cruz. Mas também sabemos que foi esse grande amor que o motivou a morrer por nós. Por amor de seu santo nome, nós te suplicamos, tem piedade de nós e concede que a ressurreição de Jesus seja a certeza de nossa justificação. O nosso consolo vem das palavras que o próprio Jesus disse aos
discípulos no dia da sua ressurreição. Que a paz esteja com vocês. Portanto, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês o perdão de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para esse dia é o Salmo 116, versículos 1 a 14. Convido a fazermos a leitura conforme segue. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor, pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel, o Senhor Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei vivendo, mesmo quando disse: estou completamente desmaiado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar. Não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado. Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças, porque Ele salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Ó Senhor, eu sou teu servo, eu te sirvo como te servia a minha mãe. Tu me livraste da morte. Todo-Poderoso e eterno Deus, concede nossos planos, que possamos celebrar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, proclamando ao mundo que Ele é nosso Senhor. Que a sua ressurreição seja para o nosso conforto, na certeza da nossa ressurreição dos mortos, para a vida eterna, por Cristo nosso Senhor e Salvador. Amém. Pode sentar-se, por gentileza. Queremos ouvir as leituras bíblicas para o dia de hoje. É a primeira leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, iniciando até a metade do versículo 14, concluindo os versículos 36 a 41. Assim está escrito: Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e voz bem alta começou a dizer à multidão: todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Até aqui, a leitura. A próxima leitura da epístola, registrada na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 25. Assim está escrito: quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai, Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo
com o que cada uma tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram os seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com o coração puro, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal, e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Até aqui a leitura. Convido a cantarmos o próximo hino em preparação à leitura do Santo Evangelho. Leitura do Santo Evangelho para este dia, registrado no Evangelho conforme Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Convido aqueles que podem, em cima da referência, se colocarem de pé para ouvirmos a leitura do Santo Evangelho. Assim está escrito: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o
que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleópas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele que iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como que ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. Os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode sentar-se, por gentileza. Vamos cantarmos o próximo hino, Preparação Mensagem. Refúgio,
Que Deus nos abençoe a meditarmos em Sua Santa Palavra. Em nome de Cristo. Amém. O caminho de Emaús não era apenas uma estrada que ligava aquele pequeno vilarejo até a cidade de Jerusalém, algo que ficava em torno de uns 11 quilômetros de distância. Era isso que aqueles dois seguidores de Jesus estavam prestes a caminhar. Aquele, na verdade, era um caminho marcado pela dor, pela confusão, pelas expectativas quebradas. E ali, dois discípulos de Jesus, eles caminhavam com o coração pesado, tentando compreender tudo aquilo que havia acontecido nos últimos dias. Para eles, aqueles acontecimentos não haviam apenas tirado o seu mestre da companhia deles, mas também parecia ter levado consigo toda a esperança que eles haviam criado durante todo aquele tempo, toda a expectativa. E quando eles seguiam viagem, nós vemos que o texto diz que um estranho se aproxima, passa a caminhar com eles. Aquele viajante parecia não saber o que tinha acontecido nos últimos dias. Então eles começam a explicar o que havia acontecido. Falaram que Jesus de Nazaré era poderoso em palavras, reconhecido como profeta diante de Deus, diante de todo o povo, e contam como os principais líderes, sacerdotes e autoridades entregaram ele para ser condenado à morte, e ele foi crucificado. Mas ao falarem, eles revelam algo ainda mais profundo. Nós esperávamos que fosse ele quem ia redimir Israel. Então eles falam da expectativa que eles tinham acerca de Jesus. E vemos que aqui está o ponto central da dor daqueles discípulos. A esperança que eles tinham, aquilo tudo acabou sendo frustrado. Não era apenas a morte de Jesus que entristecia eles, mas o colapso de toda aquela expectativa que eles haviam construído durante todo aquele tempo. Tudo aquilo ruiu, tudo aquilo veio abaixo. Eles esperavam um líder político, alguém que fosse livrar o povo da opressão dos romanos, alguém que restaurasse a glória visível de Israel. E parecia que a cruz estava dizendo totalmente o contrário, que não iria ser naquele momento. E não é difícil de perceber essa realidade também em nossas vidas. Isso também se manifesta. Quantas vezes nós também criamos expectativas equivocadas com relação a Deus? Quantas vezes esperamos que Deus haja conforme os nossos planos, conforme os nossos desejos, conforme a nossa lógica? Esperamos soluções imediatas, respostas claras, caminhos sem sofrimento. E quando isso não acontece, nós facilmente somos tomados pela frustração, pela dúvida e pelo desânimo. E assim como aqueles discípulos, muitas vezes nós caminhamos tristes, mesmo nós estando tão próximos da verdade. Eles estavam com Jesus, mas não estavam chegando
a verdade junto deles. E nesse contexto, vemos que Jesus se aproxima. Vemos que ele não abandona os seus. Vemos também que ele vai ao encontro deles no caminho, no meio da confusão, no meio da dor. Ainda que não seja reconhecido de imediato, Jesus ele está presente. E o que Jesus faz profundamente é significativo para nós. Nós vemos que Jesus conduz aqueles discípulos de volta para a palavra. Ele não tenta convencer com palavras humanas. Ele convence, ele fala da palavra de Deus. Então ele começa por Moisés, passando por todos os profetas, explica para aqueles discípulos o que tinha que acontecer com o Messias. Nós vemos aqui que o problema com aqueles discípulos não foi a falta de informação. Eles tinham muita informação, mas eles não tinham clareza das coisas. Então vemos que aqui tem uma mudança de ênfase muito importante. Então, eles conheciam os fatos, mas eles não compreendiam o plano de Deus, o que Deus esperava, o que Deus queria fazer para o seu povo. E aqui está uma mudança importante para nós. Muitas vezes a gente tem o conhecimento, muitas vezes a gente vem na igreja, muitas vezes a gente conhece histórias bíblicas, ouve sermões, e mesmo assim a gente pode andar sem compreender plenamente quem é Deus e o que Ele faz por nós, se nós não estivermos atentos à Sua palavra. É a palavra de Deus que nos esclarece tudo. Nós vemos que é ali que Ele se revela corretamente. E ali nós vemos que Jesus não veio para ser um libertador político. Nós vemos que Ele veio para ser um salvador, nos salvar do pecado. Não veio para resolver apenas problemas temporais, mas para nos dar a vida eterna. Não veio para evitar a cruz, muito pelo contrário. Através da cruz, Ele veio para nos dar a redenção. E vemos que quando Jesus falava com aqueles dois discípulos, algo extraordinário acontecia. Eles falam que seus corações ardiam, ou seja, queimavam. E mais tarde eles mesmos reconhecem isso quando eles dizem: porventura não nos ardia o coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos expunha as Escrituras. Então, um coração ardente, um coração que queima, não por puro entusiasmo emocional do momento, muito pelo contrário, uma obra, uma ação do Espírito Santo que por meio da palavra ilumina, aquece e fortalece a fé. É Deus agindo no íntimo do ser humano, trazendo consolo, clareza, trazendo esperança. E aqui cabe para nós uma pergunta muito séria: será que o nosso coração ainda queima? Será que ele ainda arde? Será que nós ainda somos tocados pela palavra de Deus? Será que nós nos alegramos quando ouvimos que nós somos perdoados dos nossos pecados? Somos perdoados por Cristo? Será que ainda nós encontramos consolo nas promessas divinas? Ainda reconhecemos a grandeza daquilo que acontece no batismo, quando nós participamos da Santa Ceia, ou no momento do anúncio do Evangelho? Será que isso ainda faz diferença para nós? Ou será que isso ainda se tornou algo comum, se tornou algo rotineiro, algo sem impacto real na nossa vida? Será que está assim? E se a palavra já não nos comove, se as promessas de Deus já não nos alegram mais, nós temos um problema. Isso não é algo pequeno, muito pelo contrário. A própria Escritura nos adverte de que, pelo multiplicar da maldade, o amor de muitos esfriará. Isso é algo que está escrito. E o coração firme em relação a Deus
é um sinal de alerta espiritual. É um sinal que nós precisamos parar e reavaliar a nossa vida. Ver o que nós estamos fazendo. O que nós estamos colocando como principal em nossa vida. O principal objetivo da nossa vida é viver uma vida boa aqui neste mundo, uma vida confortável. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário, mas isso é algo secundário. O próprio Jesus diz que temos que colocar em primeiro lugar em nossas vidas o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso infelizmente acontece porque, por natureza, nós não queremos saber das coisas de Deus. Então, naturalmente, a gente nasce afastado de Deus. A gente não quer saber, não queremos buscar a Deus. Nossa inclinação pecaminosa naturalmente quer se afastar de Deus. E é por isso que nós precisamos constantemente da ação do Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo nos chama, ele ilumina, ele santifica e ele conserva cada um de nós na fé verdadeira. E nós precisamos disso, precisamos ter contato. Isso acontece através dos meios da graça, a palavra, os sacramentos, a própria Santa Ceia, quando nós recebemos Jesus, recebemos verdadeiramente Jesus para o perdão dos nossos pecados, para o fortalecimento da nossa fé. Nós precisamos disso, precisamos ter essa comunhão com Deus e comunhão também com os irmãos na fé. Na palavra nós encontramos o alimento para a nossa fé. Como é o próprio Senhor Jesus, ele nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é por meio da palavra que nós somos sustentados. E diariamente somos fortalecidos em meio às lutas. E somos conduzidos em segurança por este mundo até chegarmos à eternidade. Não por acaso o salmista declara: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E o mundo de incertezas que nós vivemos, de vozes confidantes, de caminhos obscuros, é a palavra de Deus que nos orienta, é ela que nos ilumina, ela que nos conduz por este caminho. E também por meio dela que nós reconhecemos quem é Jesus. Isso é muito importante. Assim como aqueles discípulos só vieram reconhecer Jesus a partir do partir do pão, nós também reconhecemos hoje os meios pelos quais ele prometeu estar presente. Vemos que ele vem a nós na palavra pregada, vem na água do batismo, no pão e no vinho na Santa Ceia. Vemos que ele continua se aproximando, Jesus continua caminhando conosco, falando ao nosso coração todos os dias. Por isso a vida cristã, ela não é guiada por expectativas humanas, porque nós somos frustrados, as expectativas humanas elas falham. Por isso que nós somos guiados, somos conduzidos pela confiança naquilo que Deus revelou, naquilo que está em sua palavra, nas suas promessas. E vemos que nós precisamos estar firmes na palavra de Deus, no conhecimento. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus, o Espírito Santo, ele nos preserve nesta fé, nos preserve nesta caminhada, que Deus, o Espírito Santo, nos conceda um coração atento à sua palavra, um coração aquecido pela sua graça, um coração firme nas suas promessas, e que assim como aqueles discípulos do caminho de Emaús, nós também possamos experimentar a alegria profunda, de poder ouvir o próprio Cristo falando conosco, de reconhecer Ele em sua palavra, de poder seguir firme neste caminho, mesmo em meio às dificuldades. Que o nosso coração, pela graça de Deus, nunca deixe de queimar, de arder ao escutar a sua palavra viva, que nos preserva. Que assim seja. Amém.
E que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, guarde os nossos corações, guarde as nossas mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Crie em mim, ó Deus, um puro coração e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Amém. Este é o momento que queremos trazer as nossas ofertas de gratidão a Deus até o seu altar. E durante esse momento, convido a cantarmos o próximo hino. Neste momento, queremos elevar os nossos corações e mentes a Deus, orando a Ele. Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé, juntarem suas mãos, fecharem seus olhos, baixarem suas cabeças, na certeza de que Deus nos escuta, trazer a Ele toda a gratidão por todas as bênçãos, todas as graças recebidas. Mas também, neste momento, queremos trazer as nossas pesadas cargas, na certeza de que Ele nos dará o verdadeiro descanso. Senhor, nosso Deus, Pai eterno, te agradecemos porque, por meio de teu Filho, continuas a vir ao nosso encontro, falando conosco pela palavra e fortalecendo-nos pelos teus santos sacramentos. Pedimos-te, Senhor, preserva a tua igreja na verdadeira fé, para que jamais se desvie da pureza do teu santo evangelho, mas permaneça firme na verdade que salva.
Concede aos ministros da tua palavra fidelidade e zelo, para que anunciem com clareza e coragem o arrependimento e o perdão dos pecados em Cristo. Abençoa também todas as congregações, todas as igrejas cristãs, para que sejam lugares onde tua palavra é ouvida com alegria e onde os corações são aquecidos pela tua graça. Sustenta, Senhor, aqueles que passam por dúvidas, tristezas e desânimo na fé. Vai ao encontro deles, como foste ao encontro daqueles discípulos no caminho de Emaús, e fortalece-os pela tua presença e pelas tuas promessas. Consola os enfermos, ampara os aflitos, socorre os necessitados e concede esperança aos que enfrentam angústias em sua vida. Guia as autoridades constituídas para que governem com justiça e que promovam a paz. Protege nossas famílias, fortalece os lares cristãos e guarda-nos em tua graça em todos os momentos da nossa vida. Por fim, Senhor, te pedimos, conserva-nos firmes até o fim, para que, sustentados pela tua palavra e fortalecidos pelo teu Espírito, possamos permanecer na fé e um dia contemplar a tua glória eterna. Tudo isso, Senhor, te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes beberdes em memória minha. A paz do Senhor esteja com vocês para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, Pode sentar-se, por gentileza. Dá-me derramado em favor de vós para o perdão dos pecados. Na ceia do Senhor recebemos o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para ser comido e para ser bebido. E neste momento recebemos perdão para os nossos pecados, fortalecimento para a nossa fé e para a certeza da vida eterna. Podem vir, porque tudo já está preparado.
participamos da Santa Ceia, testemunhamos a morte do Senhor até o seu regresso. Por isso damos graças e oramos. Senhor Deus, graças te damos porque nos confortaste por meio da Santa Ceia. Pedimos que concedas por tua graça que a mesma ceia nos fortaleça na certeza da ressurreição e na vitória em Cristo, e nos dê maior amor para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e pelo qual também viveremos eternamente. Amém. Recebam a bênção do nosso Deus triuno. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Pode sentar-se, por gentileza, convido a cantar o próximo hino para concluirmos este nosso momento de louvor e adoração. E assim chegamos ao final de mais um culto. Não deixe de nos procurar através de nossas redes sociais. Se tiverem alguma dúvida, quiserem alguma informação sobre a nossa igreja, fiquem na paz de Jesus.